A história de uma nação inteira, ela pode nascer de uma única noite. E essa noite, segundo o livro do Êxodo, começou com um comando divino. Um comando assim, bem estranho e urgente, dado em meio à escravidão. Vamos mergulhar hoje na história da primeira Páscoa, um ritual que não apenas marcou o fim de uma era, mas foi o verdadeiro início da liberdade. Pois é, essa é a questão central. Não é só sobre comida, né? É sobre um ato de fé, um sinal de distinção e o catalisador para uma das maiores histórias de libertação que a gente conhece. Vamos entender direitinho como cada detalhe dessa refeição foi tão crucial. Ok, vamos lá. Antes da liberdade, vieram as instruções. Enquanto os israelitas ainda eram escravos no Egito, Moisés e Arão receberam uma série de ordens bem misteriosas que precisavam ser seguidas à risca. A primeira instrução, olha só, foi uma redefinição do próprio tempo. Deus estabelece um novo calendário, declarando aquele mês como o primeiríssimo do ano. Era um recomeço total, sabe? Simbólico e literal, sinalizando que a vida antiga estava prestes a acabar. E é aqui que os detalhes ficam fascinantes de verdade. Cada passo é carregado de significado. Imagina só receber estas ordens. Um animal perfeito, sem defeito nenhum. O sangue não é para ser descartado, de jeito nenhum, mas sim usado como um sinal nas portas. E a refeição? Não era um banquete tranquilo, não. Era para ser comida com pressa, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, prontos para partir a qualquer momento. A própria atenção era parte do ritual. Essa frase aqui é a chave de tudo. A urgência define o momento. E pela primeira vez, o evento ganha um nome, a Páscoa de Javé. Em hebraico, Pesach, que significa algo como passar por cima ou poupar. O nome por si só já era a promessa de salvação. Então, o ponto crucial aqui é o propósito do sangue. Não era um sacrifício comum, era um sinal visual, uma marca de distinção e de proteção. Onde houvesse o sinal, o exterminador não entraria. Era literalmente a linha que separaria a vida da morte naquela noite. Bom, a preparação está completa. As instruções foram seguidas. Agora, a narrativa caminha por seu clímax dramático. A noite em que a promessa de passar por cima seria posta à prova. A promessa vem com um aviso, aterrorizante. O julgamento cairia não só sobre o povo do Egito, mas sobre os deuses deles, numa demonstração final de poder. A tensão era máxima. A promessa foi feita, o sinal foi colocado, as famílias esperam, trancadas em suas casas. E então, à meia-noite, o momento chega. O resultado é um contraste absoluto. De um lado, um lamento que ecoa por toda a nação. Em cada casa egípcia, do palácio do faraó à cela do prisioneiro, a morte. Do outro lado, protegido pelo sinal de sangue, o silêncio da salvação. A promessa tinha sido cumprida. O lamento do Egito se transforma no grito de partida para Israel. O que acontece em seguida é uma das migrações mais caóticas e urgentes da história. O coração do faraó, que antes era duro, agora está quebrado pelo terror. Ele não só permite que os israelitas saiam, ele os expulsa. Os próprios egípcios apressam a partida, com medo de morrerem também. Chegam a dizer, morreremos todos. E para dar uma dimensão da escala histórica disso, esse momento encerra um período de 430 anos. Uma era inteira de servidão terminando numa única noite de vigília. E não era um grupo pequeno, viu? O texto fala de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e outros que se juntaram à fuga. É difícil até imaginar a cena, né? Uma nação inteira se levantando de uma só vez, marchando para fora de suas casas e rumo ao deserto. E aqui, um detalhe daquela refeição ritual ganha um contexto histórico bem claro. O pão ázimo, o pão sem fermento, não era só um comando. Ele se tornou uma necessidade. Eles pegaram a massa antes que ela crescesse, porque simplesmente não havia tempo a perder. O pão da pressa se tornou o pão da liberdade. Agora livres, os israelitas recebem leis para garantir que essa noite nunca seja esquecida. A experiência se transforma em tradição e a memória vira um mandamento. As regras para as futuras celebrações são bem específicas. Elas criam um senso de comunidade, de identidade. A Páscoa não é um evento individual, mas uma celebração que une a nação inteira, definindo quem pertence e quem não pertence. A conclusão de toda essa narrativa não é apenas a liberdade, mas a criação de uma memória perpétua, projetada para ser transmitida através de incontáveis gerações.
A ordem é clara. Este evento não deve ser apenas lembrado, ele deve ser revivido. A Páscoa se torna mais do que história, ela se transforma num pilar da identidade. Uma festa anual que reconta a história da libertação de uma nação inteira da escravidão. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da primeira Páscoa mostra o poder de uma narrativa fundadora, uma mistura de ritual, medo, fé e libertação que se tornou o alicerce de uma cultura, provando que a memória coletiva pode ser, talvez, a força mais duradoura de todas.